Não há nada mais estimulante do que encontrar o seu caminho dentro do curso da engenharia de alimentos, de achar aquela área específica de conhecimento que você mergulha ou porventura você acaba se aprofundando. E depois você se encontra escrevendo um mestrado, um doutorado nessa mesma área no qual você se achou. Pode parecer uma situação muito específica, mas é o caso de muitos ex-alunos aqui do curso da UFC. E pode com certeza ser o seu também. Quando nós ingressamos em um núcleo ou conseguimos uma bolsa, seja ela de monitoria ou de iniciação científica, etc., nós participamos ativamente do nosso curso. Isso quer dizer que nós estamos aproveitando ele do modo que a gente deveria. A gente usa dessa ferramenta para nós mesmos do jeito que ela foi destinada a ser usada. Eu sou a Mariane. Eu sou a Giovana. E eu sou a Michelle. E esse é mais um Engenharia de Quê? No caso da nossa convidada de hoje, estamos falando da área de laboratório, de microbiologia, de laticínios e do controle de qualidade. Foi técnica de laboratório 2 vezes, tem mestrado e atualmente trabalha no doutorado enquanto equilibra com o laboratório de laticínios. Os integrantes do laboratório de laticínios, conhecido como LabLat, devem conhecê-la, e os do laboratório de micobactérias devem sentir sua falta. Falamos da Gisele Almada, técnica do LabLat e colaboradora da disciplina de matérias-primas de origem animal, MPOA, e mestre em Ciência e Tecnologia. A incrível Gisele Almada foi uma excelente aluna e hoje é mestre em Ciência e Tecnologia e atualmente está trabalhando no seu doutorado. Eu sei que você ficou curioso para saber um pouco sobre a sua experiência em tudo isso, mas não se preocupe, pois a gente também ficou interessado. Vamos dar abertura para a Gisele se apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu fico muito feliz de estar participando desse episódio do podcast, desse projeto de extensão coordenado pela professora Caliana. Muito interessante e eu agradeço todas as palavras aí que vocês disseram sobre mim. Fico feliz em participar desse projeto. Ai, que bom. Pois vamos partir para as perguntas? Vamos Vamos começar com uma introdutória para a gente te conhecer melhor. Você sempre quis fazer engenharia de alimentos? E na federal? Se sim, quais eram as suas expectativas? E se você sempre sabia que ia seguir carreira? Não, nem sempre. Não foi desde o início que eu quis fazer engenharia de alimentos, mas o que me trouxe até o curso foi uma experiência de uma amiga da minha irmã que tinha entrado no curso e quando ela falou sobre engenharia de alimentos, eu pensei, nossa, é interessante, eu acho que eu posso gostar desse curso, né? Mas eu sempre quis fazer algo que misturasse assim as disciplinas que eu gostava na época do ensino médio, durante o ensino fundamental, né, que era biologia, matemática, duas disciplinas que eu gostava, e de microbiologia. Também eu adorava microbiologia, tinha muita vontade de me inserir nesse mundo, assim, quando eu entrei na faculdade, nas aulas de biologia geral, de microscopia, assim, adorava. Então, mas o que fez eu decidir por engenharia de alimentos, depois que eu conheci com essa experiência, foi justamente as disciplinas que eram específicas na época do meu vestibular, que não foi pelo Enem, foi o vestibular tradicional, e as específicas eram biologia e matemática, e eu achei assim, nossa, o curso deve ser muito legal, porque essas disciplinas são legais, assim, foi meio assim que eu escolhi. Não conhecia profundamente, não conhecia nenhum profissional da área, mas é isso, acho que foi o que me fez escolher pelo curso. Assim, eu tinha a opção de fazer na UES, biologia e engenharia de alimentos na UFC. Então, eu optei por fazer na federal, por
por ser na federal, assim, e eu queria muito, era um sonho entrar aqui na UFC, por me mostrar outro caminho além, né, da licenciatura, que no caso seria na biologia, na UES. Pois eu super me identifiquei. E aí, e como foi ser técnica do laboratório de micobactérias? E o que a levou a ser técnica novamente agora do laboratório de laticínios? Eu imagino que você deve ter gostado. Assim, durante todo o curso, eu tive muitas experiências em laboratório, né? Como eu falei, por gostar de microbiologia, eu procurei um estágio voluntário no laboratório de microbiologia de alimentos com a professora Evânia e me identifiquei muito realmente com microbiologia de alimentos, gostava bastante. Depois eu estagiei na Embrapa, no laboratório de microbiologia de alimentos também. Depois eu tive um estágio na indústria de laticínios, que também, além de controle de qualidade, né, a gente também via essa parte de controle microbiológico. Então, quase no final da minha graduação, apareceu a oportunidade do concurso para técnico de microbiologia, técnico de laboratório de microbiologia. E como eu estava finalizando o curso, né, já estava no último ano, eu tentei, né? Tinha muita gente com doutorado tentando, achava que era algo bem distante da minha vida, né? Achava que por ter tanta concorrência, mas aí eu tentei com a ajuda, né, da minha família, dizendo, tenta, não custa nada. E foi assim, tentei o concurso e ficou lá. Fiquei aprovada, fiquei em quarto lugar, mas ficou. E achava que nem ia ser chamada. Quando eu estava iniciando o mestrado, eu recebi a notícia assim de que tinha a oportunidade de trabalhar no laboratório de microbiologia aqui na UFC como servidora, e aí eu fui, que foi esse laboratório de micobactérias no departamento de patologia e medicina legal, com a professora Cristiane, que era minha chefe, e era algo super diferente, porque foi tudo com biologia molecular, que eu não tinha visto muita coisa aqui no curso de engenharia de alimentos, mas foi uma experiência incrível. Eu aprendi muita coisa, fiz alguns amigos e a professora me ensinou muito lá também. E depois surgiu a oportunidade de remoção para o laboratório de laticínio, aqui junto com a professora Juliane, que já tinha sido minha orientadora na graduação, que eu também fui monitora da disciplina dela na época de tecnologia de produtos agropecuários, TPA, e era minha orientadora de mestrado. Então, quando essa oportunidade surgiu, eu fui removida do laboratório de micobactérias para o laboratório de laticínios, no final de 2016. Eu entrei na UFC em 2014. Como servidora. Servidora. Então, já faz 8 anos que eu estou aqui como servidora e já faz 14 anos que eu estou aqui. Me prenderam aqui, não achei mais a porta de saída. Desse jeito. Assim, são oportunidades que aparecem durante o curso, você vai se identificando, né? E é importante você saber onde você se adequa mais, de acordo com suas vontades, né? O que é que você quer na sua carreira. Então, acho que tem gosto para todos. Com certeza. Eu ainda estou me achando. Eu acho essa história bem inspiradora. E aí, quer deixar um recado para os alunos sobre as vantagens do LabLat e por que eles devem ingressar, ou pelo menos tentar? O LabLat, primeiro, assim, eu acredito que a experiência no laboratório é importante quando você entra no curso como a engenharia de alimentos, nem que seja para você conhecer, saber se é aquilo mesmo que você quer, se você quer a indústria. Então, em qualquer laboratório, eu acho que é muito importante você ter uma experiência, nem que seja como voluntária, um pouco tempo, também porque o laboratório, ele lhe dá um senso de organização,
de seguir metodologias, né? Então, é algo importante. Então, quem passa por um laboratório, eu acho que vai ter essa consciência, não, mesmo indo para a indústria, ou indo para a consultoria, ou para qualquer campo que queira, eu acho que sempre vai levar um aprendizado de onde passou, né? E eu acho que o laboratório dá muito essa noção de você seguir regras e de se organizar. E o Labilat, ele, principalmente pelas pessoas, eu sou, assim, lógico, suspeita de falar, mas, assim, a professora Juliane, que é a coordenadora, é uma professora muito, muito aberta à comunicação, sempre está disposta a conversar e a saber e a contribuir, né, para o ensino dos alunos. Então, e tem eu e tem a Lívia, que a gente também gosta muito de conhecer assim novos alunos e de participar das atividades feitas por eles aqui no laboratório. Sempre que possível, a gente consegue ter uma interação legal com todos os alunos que passam por aqui. Eu estava, inclusive, em período de seleção, né, de bolsa. Tá famosíssimo, né? Porque todo mundo também tá lotado. Pois é, tá seleção aqui no Núcleo de Estudos em Laticínios, né? Que fazia um tempinho que não abria, aí o pessoal se inscreveu e nessa semana está tendo a seleção para entrar no núcleo. No laboratório, a professora não abriu seleção, mas geralmente quem está no núcleo tem essa oportunidade de fazer alguma atividade por aqui, pelo laboratório, se assim a pessoa quiser, né? Procurar e se interessar em fazer. Eu com certeza assino embaixo. Eu vi as fotos da seleção do NEL lotado e com motivo, parece ser muito legal. E a professora Juliane, eu tô tendo aula com ela agora, fui conhecê-la e ela é realmente bem, assim, você sabe que ela entende, bem comunicativa, adora dinâmicas, criatividade. Eu adorei ela. Assino embaixo. Sim. E por que ficamos curiosos? Nos conte um pouquinho sobre esse seu mestrado, que você já mencionou, a caracterização do queijo coalho processado com culturas láticas endógenas e substituto de gordura. Tanto sobre o tema, como foi o processo da elaboração dele. A maior dificuldade que eu tive no mestrado foi porque eu comecei a trabalhar junto com ele, né? Assim, eu iniciei o mestrado, no primeiro mês que eu iniciei o mestrado, eu fui convocada aqui pelo concurso. Então, foram duas experiências novas juntas, né? Vocês imaginam, assim, a gente saindo da graduação e que já é uma coisa nova, né, para quando a gente está passando por esse processo, e entrar na pós-graduação e entrar no novo trabalho. Então foi bem difícil conciliar as duas coisas, as duas atividades. Mas como eu disse, assim, eu tive muito apoio da professora Juliane, assim, que nunca me deixou desistir, sempre deixava, assim, meus horários eram bem compatíveis com os meus intervalos no trabalho. Eu quis trabalhar com queijo porque era uma coisa que me interessava. A gente já tinha trabalhado um pouco durante o tempo que eu fiquei aqui no laboratório como monitora. Era o fermento, né? A questão da utilização do fermento era algo que a professora tinha feito trabalhado com essas bactérias no doutorado, junto com a Embrapa. Então, a gente uniu as nossas ideias e optamos por esse tema. Foi trabalhar com queijo é bem trabalhoso mesmo, assim, a gente pegava litros e litros de leite, 100 litros de leite, e vinha, tudo era uma dificuldade de armazenar, mas enfim, deu certo. É como eu disse, nem sempre na primeira vez dá certo, às vezes a gente tem que repetir o experimento várias vezes, mas no final deu certo. E eu agradeço muito por ter dado, assim, principalmente a minha orientadora e os meus amigos da época, que também me deram um super apoio. E sem eles, assim, do Labilat, né, eu não teria, com certeza, finalizado esse projeto tão bem, assim.
é isso. Sobre o mestrado, eu acho que foi isso. A maior dificuldade foi essa, de conciliar com o trabalho. Você ficou com trauma de leite, não? De tanto ver leite? Eu fiquei com trauma um pouco de queijo, de fazer queijo. Imagina. Mas o trauma passa. Aí eu já tô aqui de novo. Mas é maravilhoso, assim, porque tem muita bioquímica naquela coagulação, tem muita química naquela coagulação, quando o negócio não coagula, quando ele coagula e passa do ponto, enfim. Então, se a gente parar para pensar, é isso, né? Tudo é aprendizado. Então, as dificuldades a gente transforma aqui e a gente sai adiante e transforma elas em um aprendizado. Com certeza. E fica uma delícia também, não vamos negar. Isso, aí depois a gente come com biscoitinho e café, né? Que sempre tem que ter aqui no Labilate, e aí dá tudo certo. O merchan funcionou, viu? Vocês vão me ver lá ainda. E esse doutorado aí, como está sendo essa trajetória? É muito diferente do mestrado? E se está sendo fácil conciliar com o cargo de técnica em laboratório de laticínios? Pronto. O doutorado eu entrei 3 anos depois que eu terminei o mestrado, e eu já estava aqui no laboratório de laticínios, né? Então, eu acredito que a experiência do doutorado, ela funciona assim, eu acho que com maior maturidade. Então, eu acho que o que eu passei pelo mestrado serviu para me deixar com mais maturidade em relação ao doutorado, né? Então, eu hoje consigo me organizar melhor, consigo pensar no que eu vou fazer com mais objetividade, consigo estudar melhor os artigos que eu tenho que utilizar na minha tese, escrevo com maior facilidade. Então, muitas coisas melhoraram, graças a Deus, né? O tempo não só envelhece a gente, mas também desenvolve. Então, isso, o doutorado, ele me trouxe isso, né? Tem dificuldades, muitas, né? Mais tempo. Teve uma pandemia aí no meio do doutorado, né? 2020, 2021, que deu uma parada nas coisas. Uma grande experiência para mim como profissional, assim, como pesquisadora, né? Eu me sinto feliz, assim, no doutorado hoje. Ainda não terminei. Eu acho que termino no próximo ano, mas está bem mais fácil de conciliar com o trabalho, já que eu, eu estou aqui, né, no campus do PC, eu consigo fazer meus experimentos por aqui e é isso. É a experiência, com certeza. E não rola nenhum spoiler não sobre o tema? Não, assim, eu no doutorado, assim, da tese, eu estou trabalhando com nanoemulsões, com o kefirano, que é dos grãos de kefir, que eu estou extraindo, e aí a gente está tentando uma aplicação num filme para aplicar em queijos ou em outros produtos. É basicamente isso, com algumas, né, com outras coisas, assim. Mas valeu esse spoiler? Valeu muito. Pode chamar a gente para assistir quando for defender. Eu vou estar lá. Ah, sim. Com certeza. Pode todo mundo, levem lanches pra gente comer. Tô brincando. Se Deus quiser, vai ser presencial e vai dar tudo certo. Bom, Gisele, eu notei pelo seu histórico acadêmico que você já fez curso de inglês e de espanhol. Então vejo que você já é precavida quanto a essa demanda de ser global também. Você acredita ser importante para a engenharia de alimentos o conhecimento de outras línguas como essas? Elas geralmente são as de destaque, né? Sim, para qualquer profissão, né? Eu acho muito importante. Não, na verdade, o espanhol eu fiz no ensino médio, lá na Casa de Cultura. Então, eu entrei antes de entrar na graduação. Fiz porque eu gosto muito da língua, assim. E fiz mesmo... Nem tinha esse pensamento, assim, da questão da profissional. Eu pensei mesmo como um hobby de aprendizado, porque eu achava muito legal, me divertia muito nas aulas. E o inglês veio a necessidade mesmo na graduação e até hoje, né? Eu tenho essa necessidade de maior aprendizado da língua e considero que todos devem
devem estudar e tentar aprender pelo menos o mínimo para se comunicar, né? Seja profissionalmente ou para não perder as oportunidades também que aparecerem de intercâmbio, de viagens, de voluntariado, seja lá o que for que você queira fazer, vai abrir suas portas, com certeza. Falam muito também da importância na hora de coletar mais fontes acadêmicas na produção de artigos, documentos, relatórios, é importante. Pelo menos falam bastante nessa tecla, eu acho muito importante mesmo. Sim, sim. Eu acho que toda fonte de aprendizado é importante, né? Seja ela qual for. Porque acontece que muitas das nossas informações, né, tem vários artigos que só tem disponíveis em inglês. Eu já passei por vários professores que eles avisam dessa tecla de que é interessante usar esses sites, né, o Google Acadêmico, Pronto. outros muito bons, que a UFC dá o acesso a gente, que é muito bom. Só que os artigos são em inglês, então é uma grande habilidade para ter, que ele acaba enriquecendo muito seu conhecimento. Pronto, porque as melhores revistas da área, os melhores artigos publicados, elas são escritas em inglês, né? Então, a gente, quando vai escrever, seja o TCC, né? Seja a dissertação ou a tese, é muito importante você usar como fonte referências confiáveis, né? De revistas de renome, que tenham um alto fator de impacto. Então, é importante você ter pelo menos o inglês técnico, instrumental, para você conseguir fazer essas leituras, né? Com certeza. E em relação à pandemia, já que falamos um pouquinho sobre ela, né? Como foi para você nesse período de pandemia? Impactou muito assim na rotina, no laboratório, na rotina de estudos? O laboratório, ele parou assim que a UFC também, né? Os serviços da UFC, as aulas pararam no início de março, né? De 2020. E eu acho que impactou para quase todo mundo, né? Foi um tempo assim bastante complicado, de muitas expectativas, de muito cuidado. A gente deu uma parada também nos trabalhos, nas pesquisas, e para retornar foi uma readaptação, né? Como o uso das máscaras, os cuidados com álcool e, enfim, de isolamento durante os primeiros meses lá de 2020 e o tempo de 2021. É muito difícil, porque a gente está acostumado a trabalhar aqui na universidade, tendo contato com todo mundo, com os alunos, com os professores, e de repente a gente está em casa trancada, sem ter contato com ninguém. Então, isso foi a maior dificuldade. Em relação à universidade em si, qual a maior dificuldade que você já passou na UFC? Eu acho que foi durante o mestrado. Durante o mestrado foi a minha maior dificuldade. Essa fase de conciliação aí dessas duas atividades novas da minha vida. Foi um período bem difícil. Bom, Gisele, agora a gente vai fazer um bate e volta. São perguntas rápidas para respostas rápidas, não precisa contextualizar muito. Tá bom. Bem, qual foi a sua disciplina favorita enquanto discente? Mulher, vocês vão queimar meu filme, né? Não disse sua probabilidade. Eu vou dizer TPA 1, né? Com a professora Juliane, lógico. Ah, tá. Bom, então bem. Pensei que era probabilidade estatística, que é a melhor. Não medo. mesmo. E também gostei muito da disciplina de cálculo 1, que é um professor assim, que eu tive lá no departamento de matemática e marcou muito assim, minha graduação. Foi o primeiro sofrimento, mas eu gostei muito da disciplina. E tecnologia de alimentos também. Então, vou deixar essas três. E diz pra gente a sua menos favorita do curso. Olha, eu vou, já que você falou de probabilidade, eu vou dizer que pode ter sido essa também, porque aconteceu
caso engraçado, assim, que mais foi muito sofrido para mim na época. Não vou dizer o nome do professor, né? Vou deixar aqui em off, mas assim, eu entreguei a prova para ele e quando eu saí, ele falou assim para o pessoal da turma que o meu santo não batia com o dele. Disse para todo mundo na turma, meu santo não batia com o dele. E aí eu fiquei, meu Deus, eu vou ser reprovada. Eu não sei o que eu teria feito no teu Mulher, eu lugar. sei que minhas amigas falando isso e eu chorando. Mulher, eu vou te trancar essa cadeira que eu vou reprovar. Ele vai me reprovar. Mas aí deu certo, passei. Mas assim, vou dizer que foi por esse perrengue aí que marcou. Mas as físicas também não foram legais. Física 1, Física 2, Física 3, foi tudo com o mesmo professor. Também não vou falar o nome, mas ele é bastante conhecido pelo pessoal aí da velha guarda. Também não foi legal, porque ele não dava nota, era uma aventura as disciplinas dele. Misericórdia. Eu sofro só em pensar. Conta pra gente a sua experiência mais engraçada na UFC. Apareceu uma iguana na sala de aula, lá num bloco de matemática, no meio da aula. E aí todo mundo parou a aula de cálculo para tirar foto do bicho, né? Todo mundo encantado, assim, já tirando a foto. Aí o professor indignado, né, que tinha parado a aula dele, falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão precisando sair de casa, porque é um animal normal, e todo mundo, vocês nunca viram, enfim. Aí ninguém queria mais voltar para a aula, não é tão engraçado, mas eu lembro disso que eu achei muito curioso. Nunca tinha visto a iguana, e ela é enorme. São essas coisas, esses animais que aparecem aqui na UFC são muito, muito engraçados, assim. Geralmente são em situações que deixam a gente assim, meu Deus, né? É um rolê bem aleatório, né? Você tá assistindo a sua aula de cálculo e aí aparece uma iguana. Do nada. Na aula de resistência dos materiais, eu também me lembro, eu lá voando na janela, assim, olhando aquela janela de vidro ali que fica para a lagoa, e eu olhando, e esses pássaros que ficam por aqui, ele voou direto na minha direção pelo vidro, né? E aí eu dei um grito na sala de aula, levei um susto, o professor, tipo, todo mundo olhou para mim, eu sou super tímida, todo mundo olhou para mim e eu dei um grito porque o bicho parecia que ia passar da janela. Sempre foi alguma coisa com bicho, assim, ó, tiveram alguns acontecimentos assim. Nada também extraordinário, nada muito engraçado, assim, que eu lembro agora, mas é isso. Eu acho que é isso. Dessa experiência eu ri muito agora, porque, meu Deus, me identifico com esse negócio de susto aleatório. Tipo, porque eu tava aquela aula, né, chatíssima, muito chata aquela aula e essa aula começava às 7 horas da manhã, então era horrível. Ave Maria, eu também, qualquer coisa que eu visse, já era bastante para me distrair. Tirando cobra, né, que apareceu por aqui, enfim, sempre aparecem uns bichinhos, assim, estranhos, aí é isso. A Gisele da biologia mesmo, que até os sustos são baseados em animais, ou até as histórias engraçadas são baseadas em animais. E em relação ao que a gente mais convive aí na UFC, né, os perrengues, quais os perrengues vivenciados por ti? Eu tinha muito perrengue, né? Assim, na graduação, perrengue de ônibus, assim, ter que correr para pegar ônibus. Quando eu estudava aqui, não tinha ônibus interno, a gente tinha que pagar, né, para entrar, assim, e pegar ônibus normal. Então a gente tinha que ir andando até lá fora, muitas vezes, né? Então era um perrengue, a gente ia andar o campus todinho para fazer qualquer coisa, porque não tinha ônibus interno. Eu acho que esse era um dos perrengues da graduação. Eu não consigo me imaginar atravessando o PC. Sério, eu acho assim, a época de vocês guerreiros, verdadeiros guerreiros. Pois imagine aí. Isso. Bom, em relação a projetos, qual projeto que você já realizou que foi o seu queridinho? Eu vou dizer que o meu projeto queridinho é o
do doutorado. Nesse momento, é o que eu estou realizando agora. Não que eu esteja assim, então, mas eu acho que como é o que tá me tomando tempo, o que eu estou dedicando mais tempo, né, melhor falando, nesse momento, então eu vou deixar ele como o querido, o querido do momento. Confesso que eu tô curiosa pra ver ele pronto, final. Tô curiosa. Gisele, infelizmente, a conversa tava muito boa, mas a gente esgotou as nossas perguntas. A gente do Pipe, todo o podcast, agradece muito e o bate-papo ele foi incrível. Nesses últimos minutos, se você quiser ainda falar alguma coisa, talvez compartilhar alguma dica pra gente, a hora é essa. Eu primeiro quero agradecer, né, o convite de participar desse bate-papo com vocês. Foi muito legal, realmente, foi muito leve. Então, agora eu acho que eu estou pronta para outros podcasts. E como dica assim, que eu dou para quem está entrando e quem tá saindo também, né? Aproveitar o presente, aproveitar as oportunidades que aparecem no momento, assim. E se você acha que alguma coisa é interessante para você, vá atrás, fale com o professor, procure se ingressar, né? Ingressar em alguma atividade que você goste. E também tem um comprometimento. Acho que é muito importante você se comprometer, mesmo que seja uma atividade voluntária, mesmo que seja só uma experiência única, assim, se comprometa de verdade, faça seu trabalho direitinho e eu acho que as coisas vão dando certo, com certeza, se você tiver comprometimento e tiver força de vontade, né? Assim, não deixar que as coisas venham até você e sempre procurar novas oportunidades e é isso. Eu acho que está onde você se sente bem e feliz. É a melhor dica. Seja ela na engenharia de alimentos ou em qualquer outro lugar. A gente espera que tenha sido tão iluminador para os nossos ouvintes quanto foi para nós. E assim acaba mais um episódio do nosso querido Projeto Pipe, juntamente com Engenharia de Quê?